Pode se assentar, por favor. Então, a gente está iniciando, de fato, o nosso curso, que se chama Uma Jornada Rumo à Maturidade Espiritual. Lembrando, como eu falei na semana passada, na primeira aula introdutória, de introdução, é de fato uma jornada. Por isso é importante você fazer um esforço para estar aqui em todas as aulas, porque uma aula está conectada à outra. Se você perder uma aula, você vai perder parte do todo. Então, eu queria te incentivar, são 15 aulas, não é fácil, mas eu quero te desafiar a você investir esse tempo na tua vida, na tua maturidade, no teu crescimento espiritual, porque vai fazer diferença na tua vida e na vida da tua família. Então, por isso que é uma jornada, a gente vai construir algo junto. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que a gente tem estudado, que tem feito diferença na minha vida, na vida da minha família, e tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Eu quero só passar esse gráfico que eu acho que é importante, porque resume tudo aquilo que a gente vai compartilhar aqui durante essas 15 aulas. Nós temos no mundo dois extremos. Nós temos o Oriente, que para eles é tudo espiritual. Então, se você for lá para a Índia, tudo que acontece lá, tem lá um Deus para eles lá. Eles justificam tudo aquilo que acontece na vida deles através de questões espirituais. E nós temos o Ocidente, que estamos longe deles. A gente primeiro vai no natural, se não der certo, depois a gente vai para Deus. Então a gente tem um problema na vida, a gente tem um problema de saúde, a gente corre para o médico, se o médico não resolveu, a gente vai para Deus. Então são esses dois extremos que o mundo hoje vive a questão de Deus. E não dá para separar Deus, queridos. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele criou todas as coisas. Então a gente acredita no ser humano integrado entre as questões espirituais, entre as questões emocionais, de pensamentos e de alma. Então eu quero mostrar para você que se você entender esse fluxo aqui e se você acompanhar aquilo que a gente vai te ensinar durante essas 15 aulas, você é que tem o controle da tua vida. Você não precisa pedir as coisas para Deus, você precisa acreditar naquilo que Deus já fez e que está registrado na sua palavra. Você vai ver que o teu pensamento, a percepção que você tem do mundo é que dita a vida que você está vivendo. Eu sempre falei nesse ano que as nossas emoções são um presente de Deus para a nossa vida. Se a gente está triste, se a gente está ansioso, se a gente está preocupado, é um sinal de que a gente está pensando algo que não está conectado com a verdade de Deus para nós. Por isso que a gente está triste, ansioso, preocupado e com medo. Então todas as vezes que você estiver triste, não se preocupe com a tristeza, se preocupe com aquilo que você está pensando. E quando você entender o que você está pensando, vê se Deus está nisso. Você vai ver que não. As nossas emoções, queridos, elas indicam simplesmente que tem algo errado dentro da gente. Que a gente precisa parar um pouquinho, olhar para dentro para tentar entender o que está acontecendo. No que eu estou pensando? Qual é a percepção que eu estou tendo daquilo que está acontecendo fora da minha vida? A percepção que eu estou tendo está conectado com aquilo que Deus diz sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre quem Deus é? Você vai ver que esse exercício vai fazer com que você tenha um controle das suas emoções. Porque se você não controlar suas emoções, ela vai controlar a tua vida. Perceba que uma pessoa triste é uma pessoa que não tem vontade de fazer nada. Uma pessoa que está com depressão é uma pessoa que está entregue a uma emoção negativa. É por isso que ela quer ficar sozinha. Ela quer ficar isolada, porque ela não quer falar com ninguém, porque ela não tem força, porque as emoções controlou e paralisou a sua vida. Então, preste sempre atenção nas suas emoções. Se você nesse momento está ansioso, preocupado, está com medo de alguma coisa, isso é só um reflexo de que você está pensando alguma coisa diferente daquilo que Deus diz sobre a tua vida e sobre aquilo que Ele é na tua história. Se você assumir a tua identidade, você vai ver que você muda as suas emoções, você muda o teu comportamento. Vamos entender como é que isso acontece. Primeiro, eu não vou passar de novo. Essa é uma passagem onde Deus entra na casa dos cegos e Ele pergunta para os cegos aqui: você acredita que eu posso curar vocês? O cego disse assim: nós acreditamos. Automaticamente Jesus curou o cego. Você percebe que os cegos, eles não ficaram orando, eles não ficaram jejuando, eles simplesmente falaram: eu creio que o Senhor pode me curar. Então, queridos, Deus nunca separou a nossa mente da nossa caminhada espiritual. Às vezes a gente quer separar, isso aqui é mente, isso aqui é Deus. Não dá, queridos, é uma coisa só.
Nós somos um ser interligados através do espírito, da alma e do corpo. E Deus está em todas as coisas. Falei a semana passada sobre fé, que fé é algo mais natural do que a gente possa imaginar. Fé não é presunção de coisas que eu quero que aconteça ou que eu preciso que aconteça na minha vida. Fé é acreditar no que está escrito na Bíblia. E falei que o tamanho da minha fé está ligado na quantidade de promessas que eu conheço da palavra de Deus. Se eu conheço 10 promessas de Deus para a minha vida, é esse o tamanho de fé que eu vou ter. Se eu conhecer 100 promessas de Deus na minha vida, isso amplia a minha capacidade de fé. Porque fora, queridos, do que está aqui, é presunção. Ainda que haja uma necessidade, mas é presunção. Se Deus, por exemplo, assim, a pessoa ora para Deus dar um emprego para mim. Aonde que está escrito na Bíblia que Deus ia dar emprego para você? Não está escrito, então é presunção. Ainda que isso seja uma necessidade legítima que nós temos, mas não está escrito na palavra de Deus, a gente precisa crer, porque aqui é o ponto de apoio que o Espírito Santo encontra, para que ele nos ajude a acreditar além da nossa capacidade de compreensão. Então, queridos, a gente não pode fugir daquilo que está escrito na Bíblia. É por isso que é importante nós estarmos aqui, nos aprofundarmos do conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos aumentar a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, queridos, a única coisa que a Bíblia diz que você tem que fazer para agradar a Deus é acreditar nele. Simples assim. Você quer agradar a Deus, quer deixar Deus feliz? Acredita nele, querido. Nessa situação que você está passando na tua vida, o que ele está dizendo sobre essa situação que você está vivendo? Que você é vitorioso ou que você é derrotado? A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não há nada, nenhuma adversidade na tua vida que você não tenha a capacidade de vencer. Você acredita nisso? Aí é a questão. Porque é Deus que disse isso. Eu preguei sobre isso domingo e falei, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, tudo, querido. É financeiro, é no casamento, é na família, é em relação aos filhos, é na nossa saúde física, nossa saúde emocional. Você quer deixar Deus feliz? Acredita nisso que Ele está dizendo para você. Você pode tudo. Desde o momento em que você entenda quem você é, aquilo que Ele fez na tua vida, a transformação que Ele fez na tua história através de Jesus. Então, como é que a gente vive, queridos? Primeiro, nós vivemos num mundo caído, certo? Não espere que esse mundo vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E a gente tem a percepção desse mundo através dos 5 sentidos. Então a gente está aqui, a gente está cheirando, a gente está ouvindo, a gente está enxergando, a gente está tocando. É dessa maneira com que a gente tem a nossa vivência nesse mundo. Aquilo que eu estou vivendo, o cérebro ele vai fazer o registro disso. Importante você saber diferenciar o que é cérebro do que é mente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é a mesma coisa, apesar de que aparentemente seja, não é, queridos. O cérebro veio do pó e volta para o pó. Se você for lá numa pessoa que está morta, abrir a cabeça dele, o cérebro está lá, mas a mente não. A mente veio no cérebro depois que Deus soprou o sopro de vida na vida do homem. E você vai entender o que é isso. Então, o cérebro ele simplesmente registra aquilo que você está vivendo fora de você. É um registro. E nós temos a mente. A mente interpreta aquilo que está registrado no cérebro. Se eu estou vivendo uma adversidade na minha vida, registrou. E se meu cérebro, se minha mente interpretou esse meu registro dessa circunstância de uma forma errada, eu vou ter uma reação química no meu organismo de uma maneira errada, vai mexer com as minhas emoções e vai mexer com o meu posicionamento. Então, eu estou vivendo uma coisa fora de mim, nesse mundo caído, que só vai ter problema cada vez mais. O cérebro, ele registrou, a mente interpretou, mandou uma mensagem para o cérebro de volta. O cérebro vai fazer o quê? Ele vai disparar uma reação química no seu organismo, vai mexer com o seu sistema nervoso. Mexeu com o seu sistema nervoso, vai mexer com suas emoções. Mexeu com suas emoções, se ela for positiva ou negativa, ela vai mexer com suas reações. Aqui, ou você é vitorioso ou você é derrotado. Então perceba que aqui, queridos, é simplesmente a consequência. Quando a gente está com depressão, o que os médicos fazem? Dá droga para você. Para quê? Para compor uma reação química ou mudar uma reação química. Isso aqui é consequência.
Eu não consigo mudar uma emoção numa pessoa. A pessoa está triste, ela fica feliz. Não dá para fazer isso. E muito menos mudar um comportamento de uma pessoa que está com suas emoções abaladas. Aqui não tem jeito, eu não consigo mudar as circunstâncias que a gente está vivendo e que a gente vai passar a viver, porque o mundo é mau e vai se tornar cada vez mais mau. Ainda mais quando Jesus se aproxima para a sua volta. E não adianta eu querer mudar o meu cérebro, porque ele simplesmente registra. Aonde está o meu problema, querido? Na mente. Aqui está o ponto central do ser humano. Como é que eu tenho interpretado aquilo que meu cérebro tem registrado a partir daquilo que eu estou vivendo? Eu tenho interpretado de acordo com o que Deus diz sobre a minha vida e sobre Deus, ou eu tenho interpretado com uma mente distorcida com a mente que Deus diz que eu tenho, que é a mente de Cristo? Aí eu tenho duas opções: eu interpreto com a verdade, que é a palavra de Deus, ou eu interpreto com uma outra percepção, que não é a palavra de Deus, que pode ser mentira, não tem meio termo. Ou eu interpreto de acordo com o que Deus diz, qualquer diferença, qualquer coisa diferente disso, não tem conexão com aquilo que Deus diz. E aqui está o meu sistema de crença. Eu preciso saber quem eu sou e quem Deus é. Se eu tenho isso claro, o meu sistema de crença, todas as vezes que eu passar por uma adversidade aqui, o cérebro vai registrar aqui e a mente vai interpretar com base na verdade. Porque eu tenho convicção de quem eu sou a partir de Cristo, e eu tenho a convicção de quem Deus é a partir do momento que eu, por fé, entreguei a minha vida para Cristo. Então, todo o nosso trabalho, queridos, vai estar aqui, ó. Nós vamos trabalhar essas 15 aulas aqui para você entender o teu sistema de fé. Se você está triste, o problema não é a tristeza, o problema é o teu sistema de fé que está desajustado. A gente ajustar seu sistema de fé, você ajusta as suas emoções. Se você perdeu a esperança de algo na tua vida, o problema não é o que você perdeu. O problema está no teu sistema de fé, que está distorcido. Se você alinhar teu sistema de fé, você vai ver que você passa a acreditar naquilo que aparentemente não tem mais como você contornar. A Bíblia diz que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida, perdi meu emprego, vai registrar na mente. Aí você vai pensar que, cara, não tem dinheiro para pagar a conta. Vai mandar para o cérebro vai mandar uma reação aqui, você vai ficar desesperado aqui, você vai se entregar aqui. Agora, você perdeu o emprego aqui, registrou, amém, não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Preguei domingo, há um deserto, depois do deserto vem a bênção. Eu creio que vai vir uma bênção, ou seja, você começa a ter controle da percepção que você está tendo daquilo que está acontecendo fora de você. Se você tem problema no teu sistema de fé, é porque você está sendo conduzido pela carne. O que é carne? Padrões de pensamentos e comportamentos que eu tinha antes de Cristo. É aquilo que a gente traz para a nova vida, que pertencia para a vida antes de Cristo. Ou eu tenho aqui as mentiras de Satanás. A Bíblia diz que o diabo vem senão roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é acusador. Então, se você não está com o teu sistema de fé estruturado, você vai passar uma adversidade na tua vida, vai registrar no cérebro, o diabo vai colocar uma mentira, você vai mandar uma informação para o cérebro, vai disparar uma reação química, vai mexer com suas emoções, pronto, controlou a tua vida. Agora, o que nós temos que entender, queridos? Qual é a nossa mente depois que a gente se converte? Que é esse o nosso trabalho. Desses estudos meus, querido, o que mais entrou no meu coração é quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? Quer dizer, colocar a verdade para a mentira sair. Por que ele está dizendo isso? Para que eu não caia em armadilhas de Satanás e para que eu não deixe a minha carne conduzir as minhas vidas, distorcendo aquilo que Deus diz a meu respeito e a respeito dele em relação à minha vida. Então nós não vamos ler, mas se você pegar esses versículos, está dizendo aqui em Ezequiel, já é uma profecia, de que ele ia dar um espírito novo, ia colocar um coração novo em nós, quando nós decidimos entregar a nossa vida para Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 diz que nós nos tornamos uma nova criatura a partir de Cristo. Então não é mais o Luciano que existe hoje, quando ele entregou a tua vida para Cristo. Romanos 6,6 diz que nós somos mortos e a maneira com que nós morremos foi a crucificação com Cristo.
E a partir daquele momento, nasceu um novo Luciano, uma nova criatura, que em João 1, 12 e 13 diz que eu passei a ser filho de Deus. Que não nasceu do sangue e da carne, mas nasceu de Deus. Ou seja, mudou meu DNA, mudou minha natureza. E diz em Colossenses 1, 26 e 27 que Cristo está em nós. Ora, querido, se Cristo está em mim, se Cristo está em você, não importa aquilo que eu estou vivendo fora de mim. Qualquer registro que tenha no meu cérebro, eu vou interpretar que o Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, queridos, não importa aquilo que está acontecendo fora de mim. Não importa aquilo que os meus olhos estão vendo, não importa aquilo que as notícias estão chegando, o que importa é que eu sei exatamente quem eu sou, quem Deus é e a obra que Ele fez na minha vida. Está claro isso para você, queridos? Agora você não está sozinho nisso. Em João 16,13 diz assim que Jesus mandaria o Espírito da verdade, que Ele nos convenceria de toda a verdade. E aonde está esse bendito Espírito da verdade que te convence de toda a verdade? Dentro de você, tentando te convencer o tempo todo de que você é uma nova pessoa a partir de Cristo. De que conforme Ezequiel profetizou, há um coração novo dentro de você, há um espírito novo dentro de você, que você tem a mente de Cristo. Agora, é um trabalho, queridos, de cooperação. Se você não acreditar nisso, o Espírito Santo não pode fazer nada. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque o Espírito Santo te convenceu a vir aqui para você conhecer algo novo para a tua vida. Está claro aqui para vocês? É essa a estrutura aqui. Então, assim, você tem controle sobre a tua vida. Você quer ser feliz? Creia na verdade. Ela vai passar uma informação para o cérebro, não vai distorcer a reação química, não vai mexer com o sistema nervoso, não vai mexer com suas emoções, e você vai ter uma vida vitoriosa. Quer ter uma vida de honra, queridos? Quer conquistar os teus sonhos? Pense apenas na verdade. A verdade é aquilo que Deus diz sobre a tua vida, sobre quem você é. Um filho aceito e amado de Deus, que hoje mora no céu. Ah, Luciano, mas eu não acredito nisso, não posso fazer nada, querido. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Qualquer coisa diferente disso, eu particularmente rejeito da minha vida. E a Bíblia diz que nós somos no céu, de que nós somos uma nova pessoa. Ah, é mágica isso? Claro que não, por isso que o apóstolo Paulo diz, renova a tua mente. Todo dia renova a tua mente. Como é que eu renovo a minha mente? Estando aqui como você está hoje. Estando nos cultos, estando nos PGs, ouvindo louvor, ouvindo a ministração. Está entrando a verdade, está saindo a mentira. Renova a mente, renova a mente. No primeiro momento, você fala assim, eu não consigo. Se esforça, porque tem em você o Espírito da verdade. E se você der a possibilidade, a oportunidade do Espírito da verdade te ajudar, você vai ver que essas coisas que hoje parecem ser pouco mais difíceis de você acreditar, você vai ver que você vai renovando a tua mente, você vai fortalecer a tua fé. E aí você é a pessoa que tem a capacidade de conduzir a tua vida através da tua identidade. Isso aqui é verdade para a tua vida, querido. Como é que você acredita nisso? Aumentando a tua fé. Como é que você aumenta a tua fé? Conhecendo mais as promessas que Deus tem para a tua vida. É simples assim a palavra de Deus. Não precisamos espiritualizar muito as coisas, está claro. Se a gente entender o que está escrito aqui e nos alimentarmos disso, isso vai descer no nosso coração, o Espírito Santo acha um ponto de apoio e ele vai te convencer que isso é verdade. E aí outra sugestão do apóstolo Paulo, levai todo o pensamento cativo a Cristo. Estou passando por uma situação e vem um pensamento, não, esse pensamento não é de um filho de Deus, está aqui, Senhor, não dou morada para ele. Não dou abrigo para ele, porque se ele entrar na tua mente, se você interpretar errado, você perdeu o controle. Porque quando vem uma reação química, que esquece, teu sistema nervoso já foi para o espaço. Você não tem mais controle. É uma reação química que acontece dentro de você, porque você acreditou em algo que mandou uma mensagem para o cérebro, que disparou química no seu organismo, você perdeu o controle. Vai mexer com suas emoções e vai mexer com a tua maneira, com as suas reações de que você vive. Então, o seu sistema de fé determina o seu andar diário. Sistema de fé. Queridos, tenho certeza que o Wagner vai concordar com o que eu estou dizendo aqui para você. 100% das pessoas que eu atendo não sabem quem elas são em Cristo Jesus. Tem alguma distorção no seu sistema de fé. Não sabe.
quem elas se transformaram depois de Cristo. Elas acham que elas são a mesma pessoa que está se esforçando para melhorar cada dia. Sabe quando isso vai dar certo, querido? Nunca. Porque nós não somos perfeitos, nós jamais seremos perfeitos. E se eu achar que a perfeição vai me dar dignidade para ser filho de Deus, eu vou desistir. O diabo vai falar, cara, você continua fazendo coisa errada, como é que você pode ser filho de Deus? O que as religiões fazem, queridos? As religiões querem mudar o seu comportamento. Fala assim, você foi para Cristo, agora você não pode beber, você não pode fumar, você não pode falar palavrão, você... É isso que eles fazem. Eles querem o quê? Mudar o quê? Seu comportamento. Sabe quando vai dar certo? Nunca. Por que as pessoas desistem da fé? Porque não conseguem. Eu me lembro quando me batizei, bebia cerveja, eu falei, vou passar pelas águas, acabou a cerveja. Mas não teve dúvida, fui no almoço lá, passou uma brama, daí uma brama, e batizei no mesmo dia. Quando eu assumi minha identidade, eu entendi, não preciso mais beber cerveja. Eu estava lutando contra o quê, querido? Contra um comportamento. Eu estava acreditando que com os meus próprios esforços eu ia ser a pessoa perfeita. Mentira. Eu começo a construir a perfeição na minha vida quando eu sei quem eu sou. Quando eu entendi quem eu era, o que Deus tinha feito por mim, muitas das coisas que eu fazia, automaticamente eu parei de fazer. Não foi por meu esforço, foi por eu assumir minha identidade. Eu falei que eu fui assistir o jogo do Corinthians aqui domingo passado. Falei isso, né? Não teve nem graça, porque eu era um cara absolutamente descontrolado no campo de futebol. Eu xingava, eu esmurrava, e aí o Corinthians lá e um cara aqui, o cara estava aqui, o cara chutava a cadeira, apertava a esposa, xingava, o cara... E Deus, olha o que eu fiz com você. Parece um exemplo bobo, querido, mas eu era um cara absolutamente descontrolado. Como é que eu mudei? Não sei. Eu fui entendendo o que Deus tinha feito na minha vida. Para que fazer isso? Foi meu esforço? Não. Eu larguei a cerveja por um esforço? Não sei como é. Eu nunca imaginei que eu fosse parar de beber. Nunca imaginei. Pela minha história, pela minha infância, pela minha família. Foi um esforço que eu fiz? Não. Simplesmente eu fui assumindo minha identidade, fortalecendo minha identidade, fui mudando meu comportamento. Aqui está toda a nossa estrutura de ensino. Então nós vamos trabalhar 5 aulas só falar sobre doutrina, que é a primeira aula que a gente vai falar hoje, quem é você. Doutrina é fundamento, queridos. Eu sempre digo, às vezes a gente quer passar logo para as partes mais fáceis da Bíblia, a gente não quer investir tempo nas partes mais difíceis, por isso que a gente não consegue viver aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que viver. Porque eu não tenho fundamento, a base. Daí eu passo direto para a parte mais prática e eu não consigo viver. Então a gente vai trabalhar 5 aulas com fundamento, depois a gente vai trabalhar mais 3 aulas com fé. Uma vez que você conhece o fundamento, você tem que viver o quê? Pela fé. Nós vamos trabalhar 3 aulas sobre o seu sistema de fé. Depois nós vamos trabalhar onde, querido? Se você conhece o fundamento, se você tem fé, onde que o diabo vai atacar? Onde está a tua batalha? Nós vamos ensinar você a não perder a batalha na mente. Depois nós vamos trabalhar o teu passado, lidando com as suas emoções, curando as feridas emocionais do passado e enfrentando a rejeição dos seus relacionamentos. Não adianta eu querer vencer na mente se eu tenho traumas, se eu tenho coisas que eu não resolvi no meu passado. O diabo vai fazer você visitar o teu passado todo instante. Para quê? Para mexer com a tua percepção daquilo que você está vivendo, para disparar uma reação química no seu organismo, para mexer com as suas emoções e mexer com as suas reações. E depois a gente vai falar no 13 a importância de nós estarmos congregando numa igreja como família cristã, a gente consegue se fortalecer, e depois na última aula você vai começar a passar para as pessoas aquilo que você vai aprender aqui com a gente nessas 15 aulas. Tudo bem? A primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa que eu converso pela primeira vez, eu pergunto, quem você é? E parece uma pergunta assim, meio... sem sentido, né, queridos? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 5,16, por favor. Diz assim a palavra de Deus: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ponto. Só aí. Então você está olhando para mim, a Bíblia está dizendo assim: você não conhece o Luciano segundo a carne. Não adianta você ficar olhando para mim.
É isso que o apóstolo Paulo diz assim: a ninguém conhecemos segundo a carne. Então essa pergunta não é tão simples como a gente imagina de responder. Nós somos mais do que achamos que a gente é. Há algo muito maior na tua vida do que você compreende. E todas as pessoas que eu vou ministrar, que eu vou aconselhar, eu pergunto quem ela não sabe dizer quem ela é. Está aí a explicação, a confusão que ela está vivendo. Se ela não sabe quem ela é, e a Bíblia está dizendo que ela não é segundo a carne, segundo o que a gente está vendo, ninguém conhecemos segundo a carne, a Bíblia está dizendo. Então, qual é o mistério que tem por trás disso? Que saber quem você é define absolutamente a tua caminhada espiritual. Define absolutamente o teu sistema de fé. Quantas vezes eu já não preguei isso aqui esse ano, falar quem você é, cuidado com a mente, sua nova identidade. Por que eu estou fazendo isso, queridos? Para despertar o gigante que há dentro de você. Para que você tire da tua mente tudo impossível. Tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito na tua vida é mentira. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente revela para a pessoa, através da palavra, quem ela é, a pessoa é transformada instantaneamente. Deixa eu perguntar para você aqui, pra você pensar um pouquinho. Quem você é determina o que você faz, ou o que você faz determina o que você é? O que vocês acham? Quem você é determina o que você faz, ou o que você faz determina o que você é? Quem você é determina o que você faz. Quem a Bíblia diz que você é? Filho de Deus. Independente daquilo que você faz. Jesus já morreu, você já entregou a sua vida para Cristo. Não importa os seus erros, você continua sendo filho de Deus. Então quem você é, determina o que você faz. Agora, se você tem problema hoje e no seu comportamento, é porque você tem problema na tua identidade. Por que a nossa vida, ainda que não esteja na velocidade de transformação que a gente gostaria que ela estivesse, mas ela continua sendo transformada? A gente é diferente da pessoa que a gente era antes de Cristo, porque aos pouquinhos você vai assumindo a sua identidade. E é por isso que você deixa automaticamente de fazer as coisas acreditando em quem você é. Se você entender isso, queridos, você vai ver que muitas coisas da tua vida começam a mudar. Porque errar, nós erramos hoje, vamos errar amanhã e vamos continuar errando. Isso não tira a tua filiação, a paternidade de Deus sobre a tua vida. Você continua sendo filho de Deus. Quando você tem essa consciência, esse posicionamento, muda o teu comportamento. Quem é pai, quem é mãe, quando o filho desobedece, ele nos entristece, mas não deixa de ser filho. É a mesma coisa a nossa relação com Deus. Nós podemos entristecer o coração de Deus, como os nossos filhos nos entristecem, mas a gente continua amando os nossos filhos. O fato deles errarem, o fato deles nos desobedecerem, não tira o amor que nós temos pela vida deles. É a mesma maneira com relação a Deus, queridos. Agora, o que o diabo faz? O diabo pega teu comportamento para colocar dúvida na tua filiação. Se você não tem alicerçado quem você é, um filho aceito e amado de Deus, tudo o que o diabo vai fazer é tentar te convencer de que você é indigno de ser filho de Deus. Aí ele vai pegar um problema que você tem de pecado que você não consegue superar, porque é uma mentira, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele vai falar assim: você vai na igreja, mas você faz isso. Você fala que você é filho de Deus, mas você faz isso. Aí você vai pegar a Bíblia, cara, você vai ler a Bíblia, cara, mal o que você está fazendo. Você põe o louvor, ele começa a buzinar na sua cabeça. Você vai falar para ele: quer saber, acho que você tem razão mesmo, esse negócio de filho de igreja, mas pronto, se afastou da igreja, se afastou de Deus, e ele te controla numa mentira. Agora, se você tem a tua identidade clara, a hora que vier essa mentira, fala: cara, sai de perto de mim, eu sou filho de Deus.
que continuam no processo de transformação, no processo de amadurecimento. Queridos, nós temos igualmente todas as oportunidades na vida. O sucesso da minha vida e na tua vida não vem por aquilo que você tem ou por aquilo que você não tem. O sucesso na tua vida vem por aquilo que você é. Se você crê na verdade, que você é filho, aceito e amado de Deus, você muda teu comportamento, você muda as circunstâncias na tua vida, você controla o teu dia a dia, você controla o teu trabalho, você controla tudo. E é essa aula que a gente vai falar a partir desse momento, quem é você? Que é o primeiro passo dos 5 passos que a gente vai dar dos fundamentos para que você comece a conhecer algumas coisas que talvez até hoje você não conhecia a respeito da tua vida em relação a Deus. Amém? Queridos, eu vou ter que ler a Bíblia, a Bíblia é bom, né? Eu vou ter que ler a apostila, porque a gente está gravando. Então eu vou pedir um pouquinho da tua paciência, porque a gente vai ter uma aula com bastante leitura, porque eu preciso que fique registrado, porque quem não está aqui, que queira aproveitar, ele vai conseguir compreender, porque senão ele não vai conseguir acompanhar, tudo bem? Todos receberam? Então eu vou ler rapidinho a introdução, porque eu já falei para vocês, tá bom? A pergunta é: quem é você? Parece uma pergunta simples, que requer uma resposta simples, mas na realidade não é. Muitos cristãos dentro das igrejas vivem uma vida de derrota porque desconhecem sua identidade, vivem no céu, mas têm a cabeça na terra. A Bíblia diz, queridos, que a gente vive no céu, que nós habitamos as regiões celestiais em Cristo Jesus. Ora, se eu vivo no céu, quais têm sido os meus pensamentos? Pensamentos de quem vive do lado de Deus ou pensamentos de quem vive se confundindo com as pessoas da terra? Por exemplo, se alguém me perguntasse: quem é você? Eu poderia dizer assim: eu sou o Luciano. Não, esse não é. Esse é o seu nome. Quem é você? Eu sou pastor. Não, esse é o seu ministério. Não, então eu sou brasileiro. Não, isso é apenas o país onde você nasceu e vive. Eu sou cristão protestante. Não, isso é apenas a sua opção de fé. Também poderia dizer sobre as minhas dimensões físicas e minha aparência, mas ainda assim, essencialmente não seria eu. Quem sou eu é muito mais do que aquilo que se pode observar externamente. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,16: a ninguém conhecemos segundo a carne. Quem é você determina o que você faz, ou o que você faz é que determina quem você é. Esta é uma questão extremamente importante, especialmente em relação à nossa maturidade cristã. Eu acredito que aquilo que você é determina o que você faz. Seu crescimento e significação como cristão está baseado no entendimento de quem você é, especialmente em sua identidade em Cristo. A fundação decisiva para a sua estrutura de fé e para os seus padrões de comportamento como cristão é a compreensão de quem você é. Olha que importante isso agora, queridos. Muitos cristãos, para esconder suas mágoas e frustrações, vivem uma vida de representação, tentando exibir exteriormente uma imagem positiva para encobrir o que carrega dentro de si. Outro ponto é a busca da felicidade nas coisas externas e na expectativa de, uma vez conquistada, nos tornaremos pessoas felizes. Se isso fosse verdade, teria funcionado para Salomão. Ele foi rei de Israel, tinha poder, fama, dinheiro, conquistou tudo que um homem poderia conquistar. Em Eclesiastes 1:2 escreveu: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E o livro de Eclesiastes prossegue descrevendo como é inútil buscar um motivo para a vida a nível externo. Vocês conhecem Salomão, né, queridos? O homem mais sábio, mais rico que já existiu na face da terra. E ele foi ter uma experiência no mundo. Ele foi querer viver como o mundo vive. Aí ele viu que não dava certo, ele falou: tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. A única equação de identidade que funciona no reino de Deus é você mais Jesus é igual totalidade e significação. Queridos, você mais Jesus. Não é você mais o seu dinheiro, você mais a sua conta no banco, você mais Jesus. Você entende isso? Se a gente entender isso, a gente vai parar de tentar correr atrás das coisas do mundo. Se eu reconheço que eu sou uma pessoa completa em Cristo, essa minha posição muda meu comportamento. Eu deixo de me desesperar com as coisas que estão acontecendo exteriormente. E tenho um comportamento diferente, com o sistema de fé, o Espírito Santo vai me ajudar e a gente vai viver milagre, como os 2 cegos, como aqueles cegos viveram milagre. Todos têm exatamente a mesma oportunidade de ter uma vida cheia de significação. Por quê? Porque uma pessoa completa não é produto do que você tem ou deixa de ter. Você já é uma pessoa completa e possui uma vida com razão e propósitos infinitos.
por ser quem você é, um filho de Deus. Então a resposta de quem você é, no comecinho da apostila, queridos, um filho de Deus. Aí você poderia perguntar, se a nossa identidade em Cristo é a chave para sermos pessoas completas, por que tantos cristãos têm dificuldade com o seu valor próprio, crescendo espiritualmente e maturidade? Porque temos sido enganados pelo diabo. Nossa verdadeira identidade foi distorcida por ele mesmo, o pai da mentira. Vi este engano recentemente conversando com uma pessoa que é vítima da opressão satânica. Perguntei a ele, quem é você? A pessoa falou para mim, eu sou má. Eu falei, isso não é verdade. Você é um filho de Deus. Você não é má. Você pode estar fazendo algumas coisas más, mas isso não tira a tua identidade de filho de Deus. Veja que ele está tentando basear a sua identidade na equação errada, permitindo assim que as acusações de Satanás influenciassem sua percepção de identidade, em vez de deixar que a sua identidade influenciasse seu comportamento. Um grande número de cristãos cai nessa armadilha. Fracassamos, aí nos enxergamos como fracassados, o que nos leva a fracassar ainda mais. Pecamos e aí nos consideramos pecadores e pecamos ainda mais. Somos ludibriados pela equação maligna de Satanás, acreditando que nossas ações definem aquilo que somos. Esta falsa crença nos lança num salto mortal de desespero e de derrota. Está clara a equação, queridos? Você mais Jesus é mais do que suficiente para você ter uma vida vitoriosa. Para corrigir teu casamento, para corrigir tua vida financeira, para corrigir os teus sonhos, para corrigir a tua empresa. Tudo aquilo que você precisar corrigir, você já tem tudo o que você precisa. Porque a Bíblia diz que você está em Cristo e Cristo está em você. E você mais Cristo é o suficiente para você ter uma vida de honra. Independente do teu comportamento, independente daquilo que está acontecendo fora de você. Então essa é a introdução que eu tinha feito. Aqui agora eu quero trabalhar um pouquinho com essas imagens aqui com você, querido. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós temos 3 partes. Está dizendo aqui que Deus nos santifique no espírito, na alma e no corpo. Tudo bem? Então o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Esse é o projeto original de Deus para a minha vida e para a tua vida. Espírito, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um espírito. Eu só consigo me relacionar com Deus através do meu espírito. Deus me deu um corpo para que eu possa me locomover na terra, mas é pó, do pó volta para o pó. E Deus nos deu uma alma, onde estão o nosso comportamento, onde estão as nossas emoções, onde está o nosso livre-arbítrio. Esse foi o projeto inicial de Deus para a minha vida e para a tua vida. Assim nasceu Adão e Eva. Assim era o propósito ou o projeto original de Deus para a minha vida e para a tua vida. Só que nós sabemos que teve um probleminha no meio do caminho. A desobediência, o pecado original, o pecado adâmico, que distorceu a nossa originalidade. A gente teve problema. O que a gente vai estudar aqui a partir de agora, queridos, é quais foram as heranças positivas e quais foram as heranças negativas que nós recebemos de Adão e Eva a partir do nascimento deles e depois a partir da queda deles. Como é que esse negócio todo que aconteceu no Jardim do Éden interferiu na minha vida? O que descaracterizou do projeto original de Deus quando Ele me fabricou? É isso que a gente vai entender. Nós vamos passar, mas só para você entender. Então está claro, queridos? Nós temos um espírito, uma alma, nosso ser original, um espírito, uma alma e um corpo. Um espírito porque Deus é um espírito, só me relaciono com Deus através do meu espírito. Uma alma para que eu consiga me locomover na terra. E as minhas emoções, a minha mente, o meu livre-arbítrio que está aqui na minha alma. E lá no comecinho a Bíblia diz que que Deus habitava junto com Adão e Eva, no Éden. Aqui era o Éden, o jardim. Aqui não faltava nada para o homem. Ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha segurança, ele tinha aceitação, ele não tinha as emoções distorcidas, ele ficava nu no Jardim do Éden. A Bíblia diz que ele se relacionava com Deus toda a virada do dia. Ele não tinha nenhuma necessidade física, nenhuma necessidade emocional, porque eles eram
como o projeto original de Deus. O espírito, a alma e o corpo tinha relacionamento com Deus e eles estavam no Éden. E a gente vai ver o que nós recebemos, ou qual era o nosso formato original e aquilo que nós herdamos positivamente de Adão no Éden. E depois a gente sabe que teve um probleminha de desobediência. O que aconteceu? Nós vamos estudar isso. O espírito do homem, ele adormeceu por causa do pecado. O homem se separou de Deus. E Deus falou assim, cara, eu não compartilho com o pecado. Cai fora. O homem saiu do Éden. Nós nascemos aonde? No Éden ou fora do Éden? Fora do Éden. Então nós temos a herança negativa de Adão e Eva, que vai nos ensinar muitas coisas, porque que eu vivo algumas coisas que eu vivo hoje. Aí um dia vem nos falar de Jesus. Nós nascemos fora do Éden, então nós nascemos, segundo a Bíblia, separado de Deus. Aí eu tenho que me virar nos 30 para sobreviver. Aí eu sou alvo da influência do mundo. A gente cresce dentro de uma família, a gente cresce dentro de uma sociedade, a gente cresce por influência da escola e a gente vai tentando sobreviver sem Deus. Aí um dia chegam e nos falam de Cristo e nós decidimos crer no processo da cruz. E a Bíblia diz que o nosso espírito, ele passou a ser vivificado. Então acabou a barreira que havia entre a minha vida e Deus. E Jesus veio fazer o quê? Me levar de volta para o Éden. Por isso que a Bíblia diz que você vive hoje nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui está o nó, porque eu estou no Éden pensando ainda com a cabeça de uma pessoa do mundo. Por quê? Porque você foi condicionado a isso. Você teve que viver ou sobreviver conforme você conseguia. E aí está o nó. Porque tem um bichinho que se chama carne, tem outro bichinho que se chama Satanás. É esses caras que não querem que você entenda quem você é hoje e aonde você vive. Porque se você tiver consciência de que você voltou para o Éden, que você está no céu, e você assume essa identidade, não há nada que você viva fora de você que mexa com as suas emoções, que descontrole a tua vida. Só que eles vão tentar fazer de tudo para te convencer de que você ainda vive fora do Éden. E a Bíblia diz que Jesus te levou de volta para casa. Então a gente tem heranças positivas e nós temos as heranças negativas. Como é que eu alinho o meu sistema de fé? Mudando as heranças negativas que eu recebi a partir da queda, em função do pecado original, em função do pecado adâmico. Vamos voltar. Está claro aqui, queridos? O que Jesus veio fazer? Te levar de volta para casa. Você aceitou Jesus, você mora no céu. Você voltou a ter conexão com Deus. Tudo que é de Deus é seu. Tudo aquilo que é verdade sobre Cristo na Bíblia é verdade sobre você na terra. Porque você está em Cristo, Cristo está em você. A Bíblia diz que você é herdeiro de Cristo. Tudo que é de Cristo é teu. Tudo que é Deus é teu. Eu não sinto isso, mas não é para sentir, é para crer. Você não vai sentir, você vai crer ou não vai crer? Se você crer, você vai sentir. Agora não espera sentir para crer. É que nem fé. Aí precisa arrepiar para crer. Não vai arrepiar, a não ser que tenha o frio, arrepia. Mas crê, querido. Eu creio que eu sou filho de Deus, eu creio que eu voltei para o céu, porque Deus está dizendo, e eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Ah, é difícil, porque você viveu a tua vida toda longe de Cristo, condicionado a viver independente de Deus. Agora você precisa recondicionar a tua mente, por isso, renova a tua mente, renova a tua mente. Vem o pensamento negativo, entrega teu pensamento cativo a Cristo. Vamos voltar lá. Nossa herança positiva desde a criação. Vamos ver aquilo que nós herdamos de bom. Para o melhor entendimento de quem você é necessária a sua compreensão sobre a sua identidade que herdou de Adão na criação. Em Gênesis 2:7 lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ali todos nós começamos. Deus criou Adão, o primeiro ser humano, nosso primeiro pai, e todos nós nascemos segundo a sua imagem. Como é que nós somos criados, queridos? Deus pegou pó, fez um bonequinho e soprou o fôlego da vida nas suas narinas. Você passou a ser alma vivente. Como eu disse, em Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo nos ensina que o homem foi criado em sua essência com 3 partes: espírito, alma e corpo.
E o mesmo Deus de paz os santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o projeto original de Deus, segundo o padrão de Adão e Eva antes da queda, era espírito, alma e corpo, para que eu me conecte com Deus, para que eu me locomova na terra e para que meu livre-arbítrio me submeta, a minha alma me submeta ao Espírito Santo, eu faça a vontade de Deus. Então, nós nascemos fisicamente vivos. Diz assim, a vida física que herdamos de Adão é melhor representada pela palavra bios, que é uma expressão que descreve a união do nosso corpo físico com o ser imaterial. Estar fisicamente vivo é estar em união com o seu corpo temporal, mas o bios termina. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:8 que estar ausente do corpo é estar presente de Deus. Você entende isso, queridos, que está dizendo aqui? Estar ausente do corpo é estar presente de Deus. Quando o cara morre, você vai no velório, ele está presente de Deus, está ausente do corpo. O que é isso? É a alma. Quando você morre, convertido, quem que vai para Deus? A tua alma e teu espírito. Ausente do corpo, se a alma não está lá, por isso você está morto, presente de Deus. Lendo esse texto, reconhecemos que a identidade do cristão tem que ser algo mais do que os atributos e habilidades físicas. Porque o corpo fica para trás na morte, mas o seu verdadeiro vai para o Senhor. Então, a herança positiva de Adão, primeiro, nós nascemos fisicamente vivos, ou projeto original de Deus. Espiritualmente vivos. Também herdamos de Adão a capacidade da vida espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,16: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Referia-se à vida espiritual do cristão, que não envelhece, nem se acaba com o corpo exterior. Estar espiritualmente vivo é caracterizado pela palavra zoe, significa que o nosso espírito está em união com Deus. Esta é a condição que Adão foi criado, física e espiritualmente vivo em união com Deus. Tudo bem até aí? Para o cristão, estar espiritualmente vivo e estar em união com Deus através de Cristo. Para o cristão, estar espiritualmente vivo é estar em união com Deus através de Cristo. Estar em Cristo é o tema de todo o Novo Testamento. Assim como Adão, fomos criados para estarmos em união com Deus. Mas veremos mais adiante que Adão pecou e a sua união com Deus, assim como a nossa, se rompeu. O plano eterno de Deus é de trazer sua criação de volta a si mesmo e restabelecer a união que ele desfrutava com Adão quando o criou. Esta união restabelecida com Deus que temos em Cristo é a essência da nossa identidade. Então é aquilo que eu disse, queridos. Qual é o plano de Deus quando ele mandou Jesus Cristo para a terra? E olha que engraçado, né? No Éden, primeiro assim, Deus ama tanto você, queridos, porque ele decidiu largar o seu trono, se fazer um homem como nós, para poder te pegar de volta e te levar para casa. E ele ama tanto você que ele se relacionava aqui com Éden, com o homem no Éden. Ele decidiu vir para a terra como homem para se relacionar com você também, para que o Espírito pudesse te convencer de que ele era Deus e que ele veio te buscar para você voltar para casa. Então você percebe que a nossa relação com Deus, quer dizer, é algo pessoal. O Espírito Santo habita aí, a Bíblia diz que Jesus está em você, você está em Jesus, então é algo pessoal. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e tua vida, de relacionamento. É por isso que Deus nos levou de volta para casa. Então, a herança positiva que nós temos de Adão, primeiro, nós nascemos fisicamente vivos e espiritualmente vivos. A terceira coisa que é a herança positiva, nós recebemos o poder para governar. Na criação original, a humanidade era muito importante. Recebeu o domínio sobre todas as demais criaturas que Deus havia criado. Gênesis 1, 26, 27 diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre todas as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou Adão e lhe deu um propósito significativo e divino para estar aqui, ter domínio sobre todas as suas criaturas. Satanás esteve presente durante a criação? Sim. Era ele então o Deus desse mundo? De maneira alguma. Quem tinha o domínio do jardim do Éden? Adão o tinha, até que Satanás o tomou por meio do engano. Então Satanás se tornou o Deus desse século. Então a terceira herança positiva que nós recebemos de Adão e Eva, o poder de governar, autoridade para governar. Nascemos fisicamente vivos, nascemos espiritualmente vivos e autoridade para governar.
Terceira herança positiva. Não só Adão tinha um papel importante e detinha o poder sobre toda a criação, mas também desfrutava de um sentido de estar salvo e seguro. Todas as suas necessidades eram satisfeitas. Gênesis 1, 29 e 30 relatam. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre toda a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvores que dá semente, servos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Adão não tinha nenhuma necessidade no jardim, tinha o que comer o suficiente. Estar salvo e seguro é outro aspecto da nossa herança em Cristo. Temos as riquezas do seu reino à nossa disposição e a sua promessa de suprir todas as nossas necessidades. Então, querido, você está conseguindo se enxergar quem você é hoje? Você é uma pessoa fisicamente viva, espiritualmente viva, você tem poder para governar e você está salvo e seguro. Agora, o sentido de pertencimento, isso é importante, queridos. Por isso que a Bíblia diz, desde a criação, né, não é bom que o homem viva só. Lá atrás, Deus já disse isso para Adão. E Adão e Eva, no Jardim do Éden, ele tinha esse sentido de pertencimento, não só em relação a Deus, mas em relação a Eva. Não tinha nenhuma carência afetiva, nenhuma carência emocional. Adão e Eva experimentaram um sentido de fazer parte do jardim perfeito. Adão aparentemente desfrutava de uma comunhão íntima e pessoal com Deus antes da chegada de Eva. Depois Deus mostrou a Adão uma nova dimensão do pertencer. Em Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus deu Adão e Eva, Deus deu Eva a Adão e Adão a Eva, para enriquecer suas experiências de pertencer. O verdadeiro sentido do pertencer não vem só de sabermos que pertencemos a Deus, mas também de pertencermos uns aos outros. Quando Deus criou Eva, estabeleceu a comunidade humana. Não é bom que estejamos sós. Estar a sós pode conduzir ao isolamento. O isolamento leva à solidão. O preventivo de Deus contra a solidão é o relacionamento, onde compartilhamos uns com os outros. Em Cristo somos capazes de ter um sentido completo do pertencer, que vem da comunhão íntima com Deus e com os outros cristãos. Por que nós temos igreja, queridos? Para essa capacidade da gente se pertencer, para a gente estar junto, como família, como era no Jardim do Éden. Qualquer coisa diferente que você está vivendo hoje, você está vivendo algo diferente daquilo que era no Jardim do Éden. Agora, as nossas heranças negativas, que é aí que a porca torce o rabo. Primeiro eu falei tudo aquilo que é verdade sobre a tua vida, porque você já entregou a tua vida para Jesus, e a Bíblia diz que você já voltou para o Éden. Se você está vivendo qualquer coisa diferente disso, você tem problema. Então você está vivo? Está vivo. Glória a Deus por isso. Estou te vendo aqui. Você está espiritualmente vivo? Não consigo enxergar, mas eu creio porque você entregou a tua vida para Cristo. A terceira coisa, você tem o poder para governar? Tem. Você acredita nisso? Deveria acreditar, porque o poder está em você. Porque a Bíblia diz que você tem poder para governar. Você está salvo e seguro? Está salvo. Entregou a tua vida para Cristo, está salvo. Algo pode tocar na tua vida? Não, você está seguro através de Cristo. E o sentimento de pertencimento, você está na igreja? Amém. Você faz parte do Jardim do Éden. Agora a herança negativa. E aí que a porca torce o rabo. E aí que nós temos que entender algumas coisas que é importante para nós. Porque aqui que a gente está falando de quem a gente é hoje. Mas antes da gente ser quem a gente é hoje, a gente passou por um processo. Eu passei por 38 anos esse processo que a gente vai ver agora. A primeira coisa, que é a herança negativa, a morte espiritual. Quando nós nascemos, a Bíblia diz que nós nascemos separados de Deus em função do pecado original ou do pecado adâmico. Nós somos descendentes de Adão e Eva. A Bíblia diz, por isso todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Infelizmente, o cenário perfeito do Éden foi destroçado. Gênesis 3 relata a triste história do relacionamento perdido de Adão e Eva com Deus, por causa do pecado. Os efeitos da queda do homem foram drásticos, imediatos e de longo alcance, afetando a cada membro subsequente da raça humana. Então, o primeiro problema que nós tivemos, que a gente chega ao mundo mortos espiritualmente. O que aconteceu a Adão e Eva espiritualmente por causa da queda? Morreram. Sua união com Deus foi rompida e ficamos separados dele. Deus havia dito especificamente, Gênesis 2,17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás.
Morreram fisicamente? Não. O processo da morte começou, mas ainda viveram centenas de anos. Morreram espiritualmente. Seu zoe foi destruído. Foram expulsos do jardim do Éden e proibidos de voltar por um querubim. Depois você pode ler lá Gênesis 3, 23, 24. Tal como herdamos a vida física de nossos primeiros pais, assim também herdamos deles a morte espiritual. Você pode consultar depois Romanos 5,12, Efésios 2,1, 1 Coríntios 15, 21, 22. Como o ser humano que nasce nesse mundo, nasce fisicamente vivo, mas espiritualmente separado de Deus. Então, queridos, antes de você aceitar Cristo, você estava morto espiritualmente. Você não tinha conexão com Deus. Você não era filho de Deus, você era criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Então eu estou voltando atrás agora, tudo bem? Primeiro eu falei quem você é hoje, que são as heranças positivas. E aí o que nós herdamos de herança negativa em função do pecado e da desobediência. Primeira coisa, quando nós viemos ao mundo, nós nascemos separados de Deus. Segunda coisa, perdemos o conhecimento de Deus. Qual foi o efeito da queda na mente de Adão? Ele e Eva perderam a percepção correta da realidade. Lemos em Gênesis 3, 7 e 8 que tentaram se esconder de Deus. Isso nos revela um conhecimento errôneo de Deus. Olha, queridos, o que aconteceu. Imediatamente, eles perderam a noção de quem era Deus e quem eram eles. A Bíblia diz que eles andavam nus no jardim, que Deus via toda a virada do dia conversar com eles. Quando teve o pecado, houve algo na mente de Adão e Eva que mudou o entendimento de quem era Deus e começou a mexer com suas emoções. E aí eles sentaram, né? Isso nos revela um conhecimento errôneo de Deus. Isso nos revela, não tem essa interrogação aqui. Como você pode se esconder de Deus depois da queda? Adão e Eva não podiam pensar com clareza, eles tentavam se esconder de Deus. Quando Deus for chamar assim, Adão, aonde você está, Adão? E Adão, junto com Eva, se esconderam através de uma árvore. E Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. E Deus perguntando, Adão, cadê você? E ele achando que ele podia se esconder de Deus. Olha como mexeu na mente de Adão e Eva. A percepção distorcida da realidade reflete a descrição de Paulo sobre os pensamentos vãos de quem não conhece a Deus. Efésios 4,18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Quando você veio ao mundo, querido, você veio fisicamente vivo, mas você veio separado de Deus e você veio sem a percepção do conhecimento de Deus. Em essência, quando Adão e Eva pecaram, suas mentes foram despojadas do verdadeiro conhecimento de Deus. Antes da queda, Adão e Eva conheciam a Deus e tinham uma relação íntima, próxima e pessoal. Quando pecaram, eles foram colocados para fora do jardim do Éden e perderam o relacionamento e o conhecimento de Deus. Você e eu herdamos a mente obscurecida de Adão e Eva. Em nosso estado não regenerado, sabíamos algo acerca de Deus, mas não conhecíamos a Deus porque não tínhamos relacionamento com Ele. A necessidade de um relacionamento com Deus, para se poder conhecer Deus, fica muito mais clara quando observamos a mensagem de 1 de João 1,14. E o verbo se fez carne. Deus estava anunciando ao mundo por meio de João que o verdadeiro conhecimento de Deus só pode ser descoberto através de um relacionamento íntimo com Ele. E agora está ao alcance do mundo através de Deus feito carne, Jesus Cristo. Em Cristo podemos conhecer a Deus pessoalmente. Nossa relação com Deus através de Cristo é a base da nossa identidade. Fomos dominados por emoções negativas. De novo, queridos, sem ser cansativo, é só para você entender aquilo que eu estou dizendo. Primeiro eu disse para você as heranças positivas que você recebeu, depois que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E agora estou mostrando para você o que aconteceu antes de você aceitar a tua vida, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Você vai ver que se você tem hoje um problema no seu sistema de fé, você vai se encaixar em uma dessas heranças negativas que ainda fazem parte da tua vida, que você precisa corrigir. Fomos dominados por emoções negativas. O que sucedeu à humanidade emocionalmente como resultado da queda? Surgiu o medo e a preocupação. Uma das primeiras emoções manifestadas pela humanidade caída foi o medo. Gênesis 3:10. Hoje o medo é uma emoção básica em nosso relacionamento e atividades. O medo é o resultado da queda. Eles não tinham medo no Éden, eles viviam ao lado de Deus.
Eles não tinham problema nas suas emoções. Vieram problemas nas suas emoções a partir da separação que eles tiveram com Deus em função do pecado. Se o pecado é bom, se o medo está controlando a sua vida, então a fé não está. Quem controla a tua vida é a palavra de Deus. É aquilo que Deus escreveu sobre você. Se você tem algum medo na tua vida, você tem problema no teu sistema de fé. Você tem problema nessa herança negativa que você não é mais sua, mas você está carregando a partir da tua entrega de vida para Cristo. Outro resultado emocional do pecado é a vergonha e a culpa. Antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, estavam nus e não se envergonhavam disso. Gênesis 2:25. Deus os criou como seres sexuais. Quando pecaram, ficaram envergonhados de estarem nus e tiveram que cobrir-se. Gênesis 3:7. Muitas pessoas encobrem seus seres interiores, temendo que os outros o vejam como são na realidade. Percebe que a gente está falando de roupa lá e agora a gente está falando da gente. Que às vezes a gente se encobre para que as pessoas não vejam aquilo que a gente é, porque a gente não tem consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. A humanidade ficou também irada e deprimida depois da queda. Caim trouxe a sua oferta a Deus e por algum motivo Deus não ficou satisfeito. A Bíblia relata em Gênesis 4, 5 e 7, ao passo de que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e caiu seu semblante. Outra coisa, queridos, herança negativa, descontrole das nossas emoções. Fomos levados a fazer escolhas. Qual era a única escolha que Adão e Eva, que Deus pediu para eles fazerem no Jardim do Éden, queridos? Única escolha, não toca nessa árvore. Era uma escolha só. A partir da queda, queridos, quantas escolhas a gente é obrigado a fazer todo instante na nossa vida? Faço isso, não faço isso. Vou trabalhar aqui, não vou trabalhar aqui. Vou na igreja, eu fico em casa. Abro mão disso ou não abro mão daquilo. Antes era uma única escolha. A partir da queda a gente ficou com a responsabilidade de fazer escolhas simultaneamente. O pecado de Adão e Eva também afetou a vontade. Você sabia que no Jardim do Éden eles podiam tomar apenas uma única decisão errada? Tudo o que eles queriam fazer estava bem, com exceção de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17. Tinham a possibilidade de tomar uma infinita de boas decisões, mas apenas uma má. Apenas uma. E qual escolheram? A errada. Entretanto, eles tornaram a decisão má. Como resultado, você e eu precisamos tomar diariamente uma série de decisões boas e más. Podemos decidir orar ou não orar, ler ou não ler a Bíblia. Podemos decidir andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Você e eu somos obrigados a encarar inúmeras escolhas como essas todos os dias. E mais cedo ou mais tarde tomaremos decisões erradas. E olha que engraçado, tudo aquilo que era atributo, queridos, que a gente tinha, passou a ser necessidade. Outro efeito de longo prazo do pecado é que os atributos do homem antes da queda se transformaram em necessidades urgentes depois delas. A aceitação foi substituída por rejeição. O que aconteceu, queridos? O Adão ele foi rejeitado por Deus. Sabe essa nossa tendência de querer agradar todo mundo ao mesmo tempo? Essa necessidade que a gente tem de aceitação das pessoas? É porque aquilo que era para nós um atributo passou a ser uma necessidade. Assim temos a necessidade de pertencer. Desde que o pecado de Adão e Eva os alienou de Deus e introduziu conflitos nas relações humanas, temos experimentado uma profunda necessidade de pertencer. A inocência se transformou em vergonha e culpa, por isso temos a necessidade de restabelecer um sentido de amor próprio. O que a pessoa perde, queridos, quando ela está com problemas emocionais? O amor próprio. O ser humano sofre de um sentimento de valor próprio diminuído e uma queda acentuada da sua autoestima. Muitos recorrem a psicólogos tentando resolver esse conflito sem sucesso. A única forma de resolvermos esse problema é através do conhecimento de quem você é, um filho aceito e amado de Deus. Se você tem problema com a tua autoestima, querido, se você acha que você não tem valor, se você acha que você não pode, você tem problema com o teu sistema de fé, você é um filho aceito e amado de Deus, você voltou para o Jardim do Éden, você voltou a ter conexão com Deus. A autoridade foi substituída pela impotência, por isso precisamos de força e autocontrole. Você provavelmente já viu pessoas tentando controlar os outros e a si mesmo. Os que têm o poder abusam dos demais. Outros controlam o seu meio ambiente, implicando ou intimidando as pessoas. Todos esses esforços para exercer o controle são utilizados para provar que somos donos do nosso destino.
Desejamos sentir que estamos controlando a situação, mas na realidade não estamos. Ninguém é dono do seu destino. A alma humana não foi desenhada para funcionar como dona de si mesma. Servirá ao Deus verdadeiro ou ao Deus com letra minúscula desse mundo. Será um ou outro. Nosso comportamento pecaminoso é uma tentativa equivocada de satisfazer essas necessidades básicas. Vimos até aqui que recebemos uma herança positiva na criação, mas também descobrimos que nossa identidade espiritual e tudo que era vinculado a ela foi perdido na queda. O primeiro Adão fracassado foi seguido pelo segundo Adão triunfante, Jesus Cristo. Ele obteve para nós a identidade do que havia sido perdido quando fomos expulsos do Éden. Queridos, você conseguiu entender o que aconteceu com a tua vida em função do pecado original e do pecado adâmico? Tudo aquilo que era original para você, o que houve de distorção na tua vida? Todas as distorções que a gente viveu desde o nosso nascimento, antes de virmos para Cristo, queridos, a gente tem um monte de problemas aí que a gente precisa entender e a gente precisa resolver. Na segunda aula a gente vai ver o que Cristo fez por nós. E como é que eu trato hoje essas heranças negativas que já não faz mais parte da minha vida. O problema está justamente aí. Por que você continua fazendo as coisas que você fazia e que você sabe que você não devia mais fazer? Porque são heranças que você traz na nova vida para Cristo, pelas experiências que você teve quando você estava afastado de Cristo. Queridos, nós voltamos para o Éden, mas dentro do Éden tem essas heranças. Tem esse monte de coisa que a gente precisa resolver na nossa vida. Eu preciso entender isso. Isso é fundamento. Se você não entende isso, você vai se esforçar para ser uma pessoa diferente do que você é, mas você não consegue, porque você não entendeu o que aconteceu com a tua vida. Porque as religiões, elas querem mudar o teu comportamento, mas elas não dizem quem você é. E aí a gente vai entrar em parafuso. Porque tudo aquilo que a gente quiser fazer de coração para agradar a Deus, queridos, a gente não vai conseguir. Agora, quando eu conheço o fundamento, aquilo que aconteceu, e na aula seguinte, o que Jesus fez, aí a coisa começa a clarear. Aí eu começo a construir minha nova identidade. Então nós temos aqui um processo, queridos. Pega a minha vida, queridos. Nasci aqui, 38 anos, salvo engano, entreguei minha vida para Cristo. Até aqui, queridos, eu vivi com aquelas heranças, separado de Deus. Vamos ver como é que eu vivia? As heranças negativas. Morto espiritualmente. Isso que a Bíblia diz que o Luciano era antes de Cristo. Não tinha o conhecimento de Deus. Podia conhecer religião, mas Deus não, porque estava separado de Deus. Eu só conheço Deus quando eu tenho relacionamento com Ele. Uma predominância de emoções negativas. E minha família sabe como eu era antes. Fazendo escolha... Pensa num cara que fez escolha errada antes de Cristo. Fazia escolha sistematicamente errada. Buscava a aceitação das pessoas, querendo ter um cara de sucesso, um cara de fama. Por quê? Para que as pessoas estivessem perto de mim. Olha o sentimento de pertencimento, queridos, que tinha. Culpa dos meus erros, coberta a minha vida de culpa, de vergonha dos meus erros, dos meus fracassos. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu fui reconhecer a impotência, que de fato era o Luciano. Era o Luciano, esse era o Luciano que a Bíblia diz. Aí o Luciano veio para Cristo aqui, 38 anos, aceitei Jesus. E o que eu faço com esse monte de coisa aqui? Não apagou. Ninguém apertou um botãozinho de pânico aqui, ó. Essas heranças, acabou herança, é herança. Esse é o nosso trabalhar, queridos. A gente volta para o Éden, Deus, Luciano e as heranças negativas de Adão e Eva. E aí, se eu não tenho a consciência de onde eu vivo hoje, de quem eu sou hoje, quem vai conduzir a minha vida são essas heranças. Eu vou continuar com medo, eu vou continuar tentando agradar as pessoas, eu vou tentar ter sucesso com os meus próprios dons. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer na igreja. Nos despojar dessas heranças negativas que nós recebemos. Eu sempre digo que a gente é vítima. A gente chega no mundo separado de Deus. E aí a nossa família, por amor, nos direciona para esse sistema religioso que quer obrigar que a gente mude o nosso comportamento. E aí, como a gente não consegue, a gente larga tudo. Larga a igreja, larga Deus, porque eu não consigo mudar. Eu vou na igreja, o cara fala assim, você não pode pecar, mas não consigo, então não vou na igreja. Fazer o quê? Só fico ouvindo a coisa que eu não sei fazer. Agora, quando você conhece a palavra, quando você aprende quem você é a partir de Cristo, e que a gente vai aprender semana que vem, eu começo a entender de que essas heranças, elas não me pertencem mais.
E esse é o trabalho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos pouquinhos, através da renovação da tua mente, através do entendimento da obra de Cristo na tua vida, você vai falar, cara, isso aqui não é mais meu. E conforme você for se descontaminando com essas heranças que não é mais seu, você vai crescendo, você vai amadurecendo espiritualmente e você vai vivendo a vida que Deus prometeu que você iria viver. Só que enquanto você não entender isso, queridos, o fato da Bíblia diz que você está no céu, não quer dizer que você se tornou perfeito. O fato de você estar no céu, está dizendo que você voltou para a casa do teu Pai, que você não está mais sozinho nessa terra, que você não precisa lutar mais sozinho através dos seus esforços, dos seus dons, dos seus talentos. Você tem Deus. E quanto mais você acredita nisso, menos esse monte de lixo continua acompanhando o teu caminhar, querido. E na próxima aula a gente vai entender o que o segundo Adão, ou o último Adão, fez com a tua vida. Eu não sei se você sabe, mas ele transformou o teu destino. Você voltou para casa, querido. Você era órfão, hoje você não é mais órfão. Você tem o teu Pai Celestial que ama, que te apoia, que te corrige, mas que não abre mão da tua vida. Esse Deus que quer relacionamento com você, querido. É esse Deus que não aponta as suas falhas, os teus erros, os teus defeitos. É um Deus que te ama do jeito que você é. Como Wagner diz, é um Deus que te ama quando você perde e quando você ganha. Quando você peca e quando você acerta. Tudo aquilo que é diferente disso é uma mentira do diabo, para tentar tirar a tua identidade de filho. Se o diabo conseguir tocar na tua identidade, ele toca na tua vida. Porque essas heranças elas vão estar presentes de novo na tua vida. E é tudo mentira, queridos. Quem tem conduzido as nossas vidas, queridos? A verdade é a mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é um filho e uma filha aceita e amada de Deus. Se você hoje tem alguma emoção distorcida, porque você está com um problema no seu sistema de fé. Você está com um problema de entender aquilo que aconteceu na tua vida e aquilo que Cristo fez por você. E nessas 15 aulas, a gente vai resgatar a verdade na tua vida. E você vai ver que muitas coisas que você está vivendo vão parar de controlar as suas emoções. De que você vai superar muitas coisas das quais você hoje duvida que você é capaz. Toda dúvida que ele tem uma mentira alojada aí. Todo eu não posso tem algum problema no seu sistema de fé. E é isso que a gente vai trabalhar nessas 15 aulas para você entender. A partir da outra aula, o que Cristo fez. O que Cristo fez por você. Então hoje a gente viu como é que você veio ao mundo, a herança positiva e negativa de Adão e Eva, onde é que você está hoje. E aí você vai ver o efeito transformador do último Adão, que é Jesus Cristo. O que esse homem fez pela minha vida e tua vida, e qual é o impacto da oração que você fez um dia, entregando a tua vida para Ele. O que aconteceu no mundo espiritual e o que aconteceu na tua vida. Depois, nós vamos falar enxergando-se como você é. Você vai aprender na Bíblia de que Deus mudou a sua natureza. Você tem uma nova natureza a partir de Cristo. Você não tem mais o DNA dos seus pais, você tem o DNA de Deus. É isso que a gente vai aprender na outra aula. Depois a gente vai entender os 3 tipos de pessoas do Espírito Santo. Pessoa natural, pessoa carnal e a pessoa espiritual. A pessoa natural é aquela que nasce separada de Deus. A pessoa carnal é aquela que está em Deus, mas a carne continua controlando a sua vida. O que é a carne? Essas benditas heranças aqui. E o espiritual é aquelas pessoas que sabem exatamente quem elas são, a identidade que elas têm, e elas vivem a vida que Deus prometeu que elas iam viver. Depois nós vamos trabalhar sobre fé, e aí a gente vai seguir esse nosso processo, até você chegar aqui na 14ª aula, e você vai estar absolutamente transformado. Eu posso garantir isso para você. Tudo bem, queridos?